adianta eu ter processos administrativos fortes, processos financeiros bons, fortes, uma estrutura física e não ter processos de avaliação de desempenho, de identificação de problemas de desempenho. Porque, como toda e qualquer equipe, se ela não tiver um processo de avaliação e cobrança, ela não se renova, porque você vai atingindo objetivos e se autoalimentando, retroalimentando, para que você busque outros objetivos e volte a ganhar. E você tem que ter esse processo de avaliação e de cobrança contínua para fazer essa retroalimentação de motivação. Então, nesse momento, é que fez-se a escolha de qual seria a melhor estratégia para ter uma equipe vencedora. O Flamengo decidiu o seguinte: eu preciso de jogadores que me deem resultado. Quem é que vai me dar resultado hoje? Ele não quer o resultado daqui a 3 anos ou 4 anos. Jogadores que comprovadamente são campeões em suas equipes ou foram campeões em suas equipes, e têm experiência, têm maturidade, jogam bem, são bons jogadores, reconhecidamente bons jogadores, que têm uma performance linear no tempo, que têm bom tempo de presença em campo, que não tem histórico de lesões, enfim, se privilegiou o retorno esportivo imediato. Então a base cria o produto, vende o produto, pega-se o dinheiro, compra-se o produto acabado de primeira classe que tenha disponível naquele momento. Mas o que aconteceu e que nós estamos tendo um reflexo que 3 anos depois de termos uma equipe extraordinária, hoje está na zona de rebaixamento. Aí eu vou usar de alguns conceitos para explicar como é que se desenvolve a carreira de um jogador. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui, ele tem na parte horizontal a idade dos jogadores. Eu peguei um período de 12 anos de idade, quando ele começa lá nas escolinhas, nos mirins, essa coisa toda, e vai até os 40 e poucos anos. Alguns atletas conseguem jogar até os 40 anos. A curva em si, a curva normal em si, ela representa o quê? As fases dos jogadores na sua carreira. Ou seja, ele atinge o ápice da sua carreira, onde ele está física, mentalmente, tecnicamente, motivacionalmente, ele está no topo da vida profissional dele, ali por volta dos 27, 28 anos. Ela se chama curva normal porque ela pega uma população de observações e coloca dentro de um comportamento normal. Tendo esse conceito na cabeça, vamos analisar o time do Flamengo. Então, ali do lado direito, eu coloquei jogadores na parte inferior: Hugo, Lázaro, Mateuzinho, Matheus Cunha, Vitor Hugo, Matheus França, João Gomes. Na parte acima, nós temos Gabigol, Pedro, Andreas, Cebolinha, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Arrascaeta. No lado esquerdo, já após o ápice da carreira do jogador, o que nós temos? Thiago Maia, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Vitinho, Pablo, Santos. Já na parte final, que é a parte mais abaixo, quem nós temos? Davi Luiz, Felipe Luiz, Diego Ribas, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arão, Isla, Rodinei, Marinho. Vocês perceberam que alguns dos nomes que eu coloquei aí, como Bruno Henrique, como Rodrigo Caio, todos esses jogadores, eu não estou falando se um é melhor do que o outro, se um é pior do que o outro. Por que o Bruno Henrique está lá junto com o Diego Ribas? É porque ele está numa fase física, uma fase de idade e física, que ele já não está mais em condições de entregar o que ele entregava antes. Que ele entregava em 2019, por exemplo, que ele estaria um pouquinho mais acima. A mesma coisa, alguém pode falar, Léo Pereira ali junto com o Gabigol e tal. Não estou falando da qualidade do jogador, estou falando da motivação do jogador. Ele ainda tem fome. É um jogador que ainda quer aprender, que está mais disposto. Mas ele não aprende. É outro problema. Essas são a distribuição dentro da nossa curva normal do nosso elenco, com um agravante. Muitos desses jogadores que estão marcados aí na tarja preta têm uma influência muito grande sobre os demais. E eles estão na fase mais descendente das suas carreiras. Então, o que acontece com o Flamengo naquele quadrinho super importante de avaliação da performance e desempenho? Não se percebeu que era o momento de fazer a ruptura com esses nomes. Lá em 2020, agora é a consequência do que não fizemos em 2020. Por quê? Porque quando nós contratamos
muitos desses jogadores, eles já estavam na curva descendente, mas ainda entregando. Felipe Luiz, incontestável jogador. Só que, quando ele chega ao Brasil, ele chega realmente mais velho, mas ele chega com uma motivação muito alta. O Everton Ribeiro, mesma coisa. Então, quando você chega a esse tipo de jogador, em que ele está no nível final, vai contar muito a motivação dele em fazer a entrega do trabalho, do talento dele. Quando ele já se acostumou ao processo em que ele estava envolvido, ele não encontra mais motivação, mas não é por maldade, não. Ele não está sendo mau caráter, nenhum deles é mau caráter, nenhum deles é mau caráter, nenhum deles não é profissional. Todos são profissionais e todos têm ótimo caráter. Mas é uma coisa quase que inconsciente. Muita coisa relacionada ao físico, porque ele já está chegando ao nível que o corpo não responde à cabeça, e embora ele ache que ele tem condições de jogar, porque a cabeça dele está muito boa, está muito focada, só que a resposta não acontece. Alguns porque o problema físico, como o caso do Bruno Henrique, ele se influencia no fato em que ele se lesiona, e aí ele não consegue entregar. Então, o erro do Flamengo foi que ele pegou os jogadores para ganhar, dentro do seu conceito de pegar jogadores prontos, jogadores que têm histórico de entrega de campeonatos. Isso foi super correto. Ele teria que ter identificado que, naquele ponto da curva, aquele jogador não seria mais capaz de entregar. Então, quando se pensou em renovar com esse pessoal lá em 2020, final de 2020, início de 2021, não deveria ter sido feita a renovação. Deveria ter dado um muito obrigado e teria que ter se buscado jogador para aquelas posições em que nós estaríamos abrindo mão de vários jogadores. E não estou falando de uma questão de idade. Por exemplo, se o Vidal fosse contratado hoje, este primeiro ano de contrato, ele estaria voando. Eu bato uma aposta, porque ele estaria super motivado pelo desafio daquele momento. Mas no ano seguinte ele já não ia entregar mais. Então o grande erro do Flamengo foi não ter percebido isso. A pior coisa que aconteceu para o Flamengo, por incrível que pareça, foi ganhar o Campeonato Brasileiro de 2020. Porque deu aquela sensação de que, poxa, esse time realmente ganha tudo. Se não tivesse ganho o Campeonato 2020, talvez esses jogadores não tivessem continuado e a gente tivesse feito um processo de renovação e talvez hoje nós estivéssemos brigando com o Palmeiras pela liderança do Campeonato Brasileiro. Grande abraço, até a próxima!